E aí galera, tudo bem com vocês? Um prazer imenso novamente estar gravando mais um vídeo. Acredito que são assuntos importantes. Vamos falar de algumas ideologias e algumas hipocrisias que são lançadas pela esquerda. É como a gente sabe, tem uma velha frase que diz que contra fatos não há argumento, né? Nós vamos falar algumas ideologias que a esquerda prega, que ela quer que a gente faça, porém na prática é totalmente diferente. E um dos primeiros pontos é o comunismo. O comunismo, como a gente sabe, é uma ideologia que ela foi criada por Karl Marx e também Friedrich Engels. Eles foram dois filósofos que criaram essa ideologia do comunismo, que a gente vê que é muito debatida. E essa ideologia ela defende algumas coisas, né? Que é a libertação do proletariado, o fim do capitalismo, né? A extinção das classes sociais e também o bem comum de todos os cidadãos. Parece estar uma coisa bonitinha, né? Uma coisa legal, nossa, como eles se preocupam com a humanidade, mas na prática nós vemos que é algo totalmente ao contrário. Inclusive começando pela sua criação. O Karl Marx, ele foi um cara que falava sobre os proletários, falava sobre a opressão dos patrões, né? A opressão dos empresários contra os trabalhadores, porém o cara nunca pisou numa fábrica, o cara nunca trabalhou, porque ele era sustentado pelos pais, sustentado pela esposa e até pelo seu amigo Engels, né? Então assim, a gente vê que o cara queria ensinar, o cara queria falar sobre algo que ele mesmo não vivia, que era o trabalho, né? Coincidência, né, de muitos aí que defendem o trabalho, mas vivem ganhando dinheiro público, né? Mas não com trabalho, mas de uma forma desonesta, né? E aí eles pregam isso, né? O fim da sociedade, da propriedade privada também, ou seja, o que é teu é de todos, né? A hipocrisia também nós vemos de vários países. Quando você olha para a história do comunismo, inclusive a Guerra Fria, quando começou em 1947 até 1991, que foi a antiga União Soviética contra os Estados Unidos, né, que era a guerra do comunismo, socialismo versus o capitalismo. Dessa guerra, né, cultural, dessa guerra de ideologias, surgiram várias coisas. E até antes, por exemplo, se você for olhar para a história de grandes ditadores que surgiram, como Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, né, e outros grandes desses ditadores, eles defendiam o comunismo. E se você for olhar para países que defenderam essa ideologia, foram países que quebraram financeiramente, foram países em que milhões de pessoas morreram, né, de fome, milhões de pessoas também morreram porque não concordavam com essa ideologia. A gente viu no decorrer de toda a história. E como eu disse, voltando para a Guerra Fria, a gente sabe que uma das histórias mais conhecidas era do Muro de Berlim, lá na Alemanha. Depois, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela foi dividida. A Alemanha Ocidental, que era voltada para o lado dos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, que é da antiga União Soviética. Esse muro, em 1989, ele foi derrubado. Mas por que esse muro foi derrubado? A galera que vivia do lado comunista oriental estava passando fome, estava passando necessidade. E muitos estavam fugindo para o outro lado, onde tinha um capitalismo, onde tinha a mão dos Estados Unidos. Até um ponto que eles não aguentaram mais o comunismo, devido à morte, devido a tanto prejuízo, que todos se juntaram e derrubaram os muros, né, em 1989. A gente vê essa questão, se o comunismo é tão bom, por que o muro foi derrubado? Por que a galera do lado ocidental não pulou para o oriental, que era comunista? Outra coisa que eu acho hipocrisia, que grande parte da esquerda defende esses movimentos comunistas, mas principalmente políticos de esquerda, quando eles estão de férias, quando eles vão viajar para algum lugar, eles vão para Nova York, vão para Disney, mas por que não vão para Cuba, para Venezuela, para o Vietnã? Por que não vão para esses países que são comunistas? Como a Coreia do Norte também, né? A Coreia do Norte é outra que vive guerra também, por isso que é dividida a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, porque a Coreia do Norte é comunista, socialista, e a Coreia do Sul capitalista. Teve essa divisão. E eu te pergunto, qual das Coreias é melhor para morar? Qual das Coreias tem mais liberdade? Os esquerdistas defendem essa ideologia, porém na prática eles vivem o capitalismo. Agora vamos falar sobre o feminismo. Como a gente sabe, aquele movimento conhecido, né, que engana você que é mulher, dizendo que o feminismo ele defende o direito das mulheres no mercado de trabalho, as garantias, né? Mas na prática o feminismo, desde a sua origem, ele prega a questão da liberdade sexual, promiscuidade, é a favor do aborto, é a favor do divórcio. Inclusive, aonde me veio a pergunta, se o feminismo ele é tão preocupado com as mulheres, e se no ventre da mulher for uma menina, né? Uma menina futuramente vai ser uma mulher.
E aí, vai ter que matar também? Tá vendo a hipocrisia? Dizem que são a favor da vida das mulheres, mas o aborto mata muitas crianças de sexo feminino que serão mulheres também, não é isso? Enfim, hipocrisia. A Ana Campagnolo, a deputada estadual do Rio Grande do Sul, ela tem um livro muito interessante que é o Feminismo, Perversão e Superversão. Tem um artigo dela interessante que ela fala que o movimento feminista, a ideologia, ela foi criada por um cara chamado William Golding. E engraçado que não foi nem como o feminismo não foi criado nem por uma mulher, mas por um homem, né? Ele militava, né, contra o casamento, ele era contra a monogamia, ele era contra as tradicionais em geral, tá certo? E ele era um grande defensor do divórcio, da liberdade sexual. O cabo era da bagaceira mesmo, né? E aí, através dele, surgiram várias feministas. Alexandra Kollontai, uma das mais famosas que é a Simone de Beauvoir, né? E tem outras feministas aí na história que, se você for analisar, grande parte delas defendiam isso, o divórcio, o aborto, o casamento e a liberdade sexual. E não há vantagem nenhuma nisso. Porque se você for olhar para a sociedade de hoje, uma sociedade cheia de promiscuidade, uma sociedade que diz que a mulher ela tem que fazer sexo com quantos quiser, com quem quiser, e essa bagunça toda, querendo ou não, está causando prejuízo tanto para o Brasil como no Ocidente. A gente vê esse tipo de problema acontecendo, então não há vantagem alguma nisso. Inclusive, uma das feministas mais radicais, como a Simone de Beauvoir, se você for analisar e se você for estudar com mais calma, por isso eu indico o livro da Ana Campagnolo, ela vai falar sobre fim de casamento, ela vai defender o aborto, ela vai defender o incesto e até a pedofilia. E não é mentira, de fato, se você for analisar e pesquisar como surgiu o feminismo e as ideologias, você vai ter certeza que o objetivo principal não é defender o direito das mulheres, mas é defender, né, aquilo que há de mais promíscuo, aquilo que há de mais insano, na sociedade. Eu sei que um bocado de feministas vão ficar com raiva disso, mas a verdade é a verdade.